Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Barcelona, que acertou a contratação do atacante Marcus Rashford junto ao Manchester United. Vamos falar também do Milan, que tem interesse na contratação e negocia com o PSG pelo atacante Gonçalo Ramos. Benfica de Portugal está muito próximo de vencer a disputa pelo meia Richard Rios do Palmeiras. Galatasaray da Turquia faz proposta pelo goleiro Ederson do Manchester City. Vamos falar também de Marino Inestrosa do Atlético Nacional, que pode substituir John Arias no Fluminense e muito mais. Antes de tudo, como de costume, já fortalece com seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Aqui tem vídeo novo todo dia e sempre atualizado com as últimas e principais movimentações do mercado da bola nacional e internacional. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. O Sport Recife contratou o zagueiro Ramon Menezes, que tem 30 anos e chega até o fim de 2026. Ele deixa o Ceará por cerca de 154 mil euros, ou cerca de R$1 milhão. Já o São Paulo anunciou a contratação do atacante chileno Gonzalo Tapia, que tem apenas 23 anos e chega emprestado por um ano junto ao River Plate da Argentina. Após isso, o tricolor tem ainda uma opção de compra vinculada no contrato. Os valores não foram revelados até o momento. E ontem o Fluminense anunciou a venda do atacante John Arias para o Wolverhampton, porém até o momento que eu estou gravando este vídeo, o time inglês não fez o anúncio oficial do jogador, mas enfim, isso é questão de tempo. Segundo o site Globo Esporte, a transferência está fechada em 22 milhões de euros, sendo 17 milhões em fixos e o restante então em bonificações. Agora então é apenas uma questão de tempo para John Arias ser então anunciado pelo time inglês, onde nesta tarde ele já se despediu então do time carioca através de uma coletiva de imprensa. O zagueiro Kaique Naves, de apenas 23 anos, foi emprestado para o Alverca, time da primeira divisão do futebol português. Ele chega emprestado por um ano junto ao Palmeiras e sem opção de compra no contrato. A ideia então é que ele volte ao time paulista após isso com uma experiência maior. Sem espaço no PSG para a nova temporada, o volante Gabriel Moscardo, de apenas 19 anos, foi novamente emprestado, agora para o Braga de Portugal, até o fim da atual temporada. E o Benfica de Portugal anunciou a contratação do volante Enzo Barrenechea, que tem 24 anos. O argentino chega emprestado junto ao Aston Villa e com uma obrigação de compra fixada em metas. Pelo empréstimo, o time português já desembolsou cerca de 3 milhões de euros. O ponta Federico Bernardeschi está de volta ao futebol italiano. Após uma passagem pelo Toronto da MLS, o italiano chega a custo zero pelo Bolonha e assinou pelas próximas 2 temporadas. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações do mercado. Em boa fase no Atlético Mineiro, o zagueiro Lianco despertou interesse de times do exterior e pode deixar o Atlético Mineiro no meio deste ano, foi o que revelou o site Globo Esporte. De acordo com a publicação, o defensor recebeu sondagens das seguintes equipes: do Everton da Inglaterra, do Al Duhail do Catar e ainda do Olympiacos da Grécia. Até o momento não há propostas e os times fizeram apenas sondagens para avaliar e debater valores de uma possível transferência, mas as conversas já estão em andamento. O Galo deve nos próximos dias então se reunir com a staff do jogador e avaliar as possíveis propostas, podendo então deixar o time agora no meio deste ano. O atual contrato iria até o fim de 2028. E para suprir a saída do atacante John Arias, o Fluminense já encaminhou um substituto, e é também um colombiano. Trata-se do atacante Marino Inestrosa, que tem 23 anos e atua no Atlético Nacional da Colômbia, onde inclusive se destacou na primeira metade deste ano. Segundo publicação do jornal O Globo, o jogador chegará de forma definitiva por valores não revelados até o momento, mas além dessa compensação financeira, o Fluminense também mandará o colombiano Kevin Serna, que irá então em definitivo ao Atlético Nacional. A negociação está em sua fase final e muito próxima então de ser concretizada. Avaliando oportunidades de mercado, o Botafogo estava monitorando a situação do ponta marroquino Hakim Ziyech, que tem 32 anos e está atualmente livre no mercado. Segundo o canal do Medeiros, o jogador pretende ficar no Oriente Médio, após deixar o Al Duhail do Catar, onde inclusive por lá já tem algumas conversas em andamento e ele tem alguns interessados. Mas então foi um dos alvos do Botafogo nos últimos dias e que poderia então reforçar o time na sequência dessa temporada, mas de momento não tem nada avançado, apenas uma sondagem que foi feita pelo time carioca. E segundo informações do jornalista italiano Nicola Schira, o Fenerbahçe da Turquia fechou a contratação do atacante Marco Asensio junto ao PSG. O espanhol receberá um salário anual na casa de 9 milhões de euros e firmará um contrato até o meio de 2028. Já para o PSG, o Fenerbahçe vai desembolsar cerca de 10 milhões de euros. Na última temporada, Marco Asensio já estava emprestado ao Aston Villa, que acabou não exercendo a opção de compra, e voltando ao PSG, ele estava novamente fora dos planos, e o time buscava novos interessados.
Mais uma contratação fechada e que está muito próximo então do anúncio oficial é do centroavante Evan Ferguson, que está indo para a Roma da Itália após recusar várias equipes da Europa. Segundo revelou o jornalista Fabrizio Romano, o negócio com o Brighton foi fechado em um empréstimo de uma temporada e com opção de compra vinculada, na casa de 40 milhões de euros. E o Benfica de Portugal é o grande favorito para avançar e fechar a contratação do volante Richard Rios, que pertence ao Palmeiras. Isso após a Roma da Itália praticamente desistir da contratação do jogador. Segundo informações reveladas pelo site Globo Esporte, o colombiano chegou a um acordo com as Águias num contrato de 5 temporadas e também na parte financeira. Ainda segundo a publicação, dirigentes então do time português chegam em São Paulo neste sábado, a fim de debater os valores pedidos pelo Palmeiras, na casa de 30 milhões de euros. O time português até aceita pagar este montante, porém quer que sejam incluídas bonificações já nesses 30 milhões. Enfim, o futuro de Richard Rios segue movimentando o mercado, mas parece que realmente o Benfica deve ser o destino mais provável neste momento. E segundo o jornal francês L'Équipe, o Manchester City recebeu uma proposta do Galatasaray da Turquia pelo goleiro Ederson. Os valores não foram revelados até o momento, mas a tendência então é que o time de Guardiola recusa essa investida, mesmo querendo vender o jogador de 31 anos, que tem mais um ano de contrato e estaria fora dos planos, mas hoje o seu valor de mercado gira na casa de 20 milhões de euros. Times como Al Nassr e Al Ittihad, os dois da Arábia Saudita, também teriam interesse no brasileiro, mas até o momento não apresentaram nenhuma proposta. Por sua vez, o Manchester City trabalha no mercado para buscar um substituto e tem nomes como Diogo Costa do Porto, Gianluigi Donnarumma do PSG e Ter Stegen do Barcelona como alguns alvos para o lugar do brasileiro. A tendência é realmente que Ederson deixe o clube nesta janela e o novo goleiro chegue, mas qual seria o melhor substituto para ele? Comente aí! E o Milan da Itália segue no mercado em busca de um centroavante, e o português Gonçalo Ramos, que pertence ao PSG da França, virou o principal alvo neste momento, revelou o jornalista Sacha Tavolieri. Segundo a fonte, o Milan já fez os primeiros contatos com a agente do jogador e acredita então que a transferência seja viável para ambas as partes. O atacante de 24 anos tem um valor de mercado na casa de 40 milhões de euros, e hoje o que se fala é que o PSG não descarta uma venda, já que hoje ele é reserva e não é uma peça tão importante no esquema de Luiz Henrique, visto que o seu esquema tático não atrai tanto o jogador. O PSG então aguarda uma proposta muito boa para vender o jogador em definitivo no meio deste ano. Times da Premier League também já demonstraram interesse. Marcus Rashford será jogador do Barcelona. Quem disse isso foi o jornalista Fabrizio Romano. Segundo a publicação, o inglês de 26 anos chegará emprestado junto ao Manchester United por uma temporada e com opção de compra vinculada após isso. Agora o Barcelona aguarda o jogador na Catalunha para fazer os exames médicos, assinar o contrato e ser anunciado de forma oficial. Buscando um reforço para o ataque, o Barça tentou antes dele o atacante Nick Williams do Athletic de Bilbao, que acabou renovando seu contrato, e também o colombiano Luis Dias, que devido aos valores elevados, o time então praticamente descartou o negócio, e ele está muito próximo de acertar com o Bayern de Munique da Alemanha. Mas enfim, o atacante inglês está fechado com o Barcelona e será anunciado a qualquer momento. O que você achou? É um bom reforço para o ataque do Barça? Comente aí! E o mercado da bola de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já fortalece com seu like e inscreva-se aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. Eu quero desejar a todos um ótimo e abençoado final de semana e a gente se encontra a qualquer momento em um novo vídeo aqui do canal. Um forte abraço!